O sol se pôs em uma tarde comum, mas a atmosfera estava estranha na pequena cidade de Caruaru, em Pernambuco. Um manto pesado de incerteza envolvia tudo, como se o próprio tempo estivesse hesitando em seguir em frente. Nuvens escuras se acumulavam no céu, embora não houvesse sinais de chuva, um fenômeno incomum para aquele período do ano, e um cheiro metálico quase ferroso pairava no ar como um presságio de que algo maligno estava prestes a acontecer. A vida seguia seu curso, mas uma estranheza tornava cada interação e risada um eco distante. As pessoas, como espectros, vagavam pelas ruas baças, os olhares vazios refletindo uma inquietação silenciosa que permeava cada esquina e cada passo. Neste cenário desolador, caminhava Lúcio, sempre um homem de ciência, um astrofísico renomado, que buscava respostas nas escuridões do universo. O inexplicável agora o consumia. Ao longo das semanas, ele havia começado a viver pesadelos vívidos que pareciam tirá-lo do eixo da realidade. Nos sonhos, estrelas dançavam em uma sinfonia macabra, enquanto sussurros distorcidos clamavam por sua atenção, como se o chamassem para um abismo abissal de conhecimento desconhecido. Ao amanhecer, ao ouvir o despertador, um mal-estar o invadia, como se tivesse viajado por dimensões incompreensíveis. Era como se a linha entre sonho e vigília tornasse-se cada vez mais turva, e, com isso, sua sanidade se tornava uma corda frágil, prestes a se romper a qualquer momento. Naquela noite fatídica, Lúcio decidiu observar o céu. Montou seu telescópio no quintal, um ritual que sempre lhe trouxesse paz e uma sensação de pertencimento ao cosmos que tanto admirava. Mas, a partir daquele momento, tudo se transformou em um pesadelo. Através da lente, ele viu algo ilógico, um corpo celeste desconhecido, pulsando com uma luz incandescente que parecia respirar, como se estivesse vivo e consciente. O objeto movia-se de forma errática, desenhando uma trajetória que desafiava as leis conhecidas da física. Neste instante, Lúcio sentiu um chamado profundo e inquietante em seu interior, puxando-o para além do conhecido, como se estivesse prestes a cruzar uma linha que não poderia ser desfeita. Um misto de fascínio e terror o envolveu. No dia seguinte, a cidade mergulhava em um silêncio pesado e angustiante. Rostos antes familiares se tornavam estranhos, com olhares aterrorizados e sussurros nervosos. Ao andar pelas ruas que antes conhecia tão bem, Lúcio percebeu que alguns cidadãos se esquivavam dele, como se o vissem como um mau presságio. A paranoia tomou conta de seu ser. O que poderia estar acontecendo? O medo dominava os outros, mas parecia intensificar ainda mais seu próprio pavor, multiplicando-se como uma sombra incessante que o seguia a cada passo. Sentia que as paredes da cidade estavam se fechando ao seu redor, tornando cada movimento um desafio monumental, uma luta contra algo que não podia ser nomeado. À medida que as noites passavam, Lúcio notou pequenas marcas em seu corpo, cicatrizes que brilhavam com uma luz própria, revelando uma conexão inexplicável com aquele ser cósmico que agora pareciam estar cada vez mais próximos, como se ele fosse um vaso destinado a ser preenchido. O telefone tocava, mas ao atender, a voz do outro lado soava como um eco distante, um murmúrio ininteligível que parecia carregar mensagens de advertência. Sons que antes eram familiares tornaram-se oráculos de terror iminente. Os gritos das crianças brincando na rua agora soavam como lamentos distantes, clamores por ajuda em uma realidade que parecia se distorcer a cada instante. Seus pensamentos fragmentavam-se e ele começou a pensar que uma entidade não humana invadia sua mente, revelando verdades que a razão não poderia entender. Naquela sexta-feira fatídica, ele olhou para o céu e percebeu que o objeto, agora inegavelmente presente, se aproximava da atmosfera. Um brilho alucinátrio prenunciava sua descida, e Lúcio ficou paralisado, observando aquilo como uma mariposa atraída por uma chama sedutora. De repente, em uma explosão de luz ofuscante, uma forma nebulosa materializou-se diante de seus olhos, desafiando toda a compreensão. Era uma entidade que parecia ter se formado a partir de toda a matéria e quebrar as linhas entre dimensões, como se o próprio universo tivesse decidido se concentrar ali naquele instante. Um entrelaçamento de formas e cores que pareciam dançar em uma coreografia insana, um convite à loucura. As memórias de sua vida, suas relações, a própria realidade pareciam desmoronar diante de sua percepção. Lúcio se viu então nas mãos daquela presença, uma marionete em um teatro cósmico.
A criatura emanava uma sensação de poder absoluto e indiferença que era avassaladora. Lúcio, em um momento de lucidez, percebeu a verdade inexorável. Ele não era o fim, mas apenas um ponto no vasto cosmos, um objeto insignificante nas mãos de seres que não se importavam com sua fragilidade ou desespero. Ao se aproximar de uma nova compreensão, as barreiras entre homem e criatura tornaram-se cada vez mais tênues. Ele começou a sentir a vastidão do universo pulsando dentro de si, como se toda sua experiência e conhecimento fossem meras migalhas em comparação com aquilo que estava diante dele, revelando a insignificância de sua existência. Na manhã seguinte, a população de Caruaru despertou para um novo dia sob uma névoa baça, sem saber que o equilíbrio do mundo havia sido alterado. Lúcio havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. No local onde morava, apenas o eco de seu nome ressoava, perdido no tempo como um sussurro que se extinguiu em um vácuo imperturbável. E a essência daquele universo recém-descoberto parecia inquieta, como uma sombra oscilante entre os humanos, sempre vigilantes, sempre presente, em busca de outro ser a explorar. A tranquila superfície da cidade era apenas uma fachada, pois algo em seu tecido intergaláctico havia se modificado, deixando uma cicatriz invisível em seu destino. A ausência de Lúcio não era apenas sua perda, mas a marca de que aqueles que habitavam Caruaru estavam agora de alguma forma intrinsecamente conectados a algo muito maior e mais aterrorizante do que poderiam imaginar. Se você está gostando destas histórias sombrias, não se esqueça de se inscrever no canal. E se você deseja uma narrativa aterrorizante sobre sua cidade, comente o nome dela e de onde você é. Não perca as próximas histórias, pois o próximo pesadelo pode ser o seu. Junte-se a nós e explore o desconhecido.